Quero convidar os meus irmãos, convidar a todos para que abram as suas Bíblias na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. A terceira epístola de João é bem fácil de achar, fica logo depois da segunda. Tem a segunda epístola, pronto, aí tem a terceira. São duas cartas, eu sei, pequeninas. A terceira epístola de João, ela tem apenas 15 versos. É uma carta muito pequena, em tamanho, mas ela é muito grande em termos de conteúdo, E eu quero te convidar para que nós possamos refletir um pouco sobre uma parte dessa carta. Não vamos ler toda a carta agora de manhã, apesar de que ela é bem pequenina, nós vamos ler apenas os 4 primeiros versos, tá certo? Apenas os 4 primeiros versos. Então, terceira epístola de João, de 1 a 4. Só tem um capítulo, então os versos de 1 a 4. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos orar? Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar pedindo a Deus que abra a nossa mente para que possamos compreender. Mas pedir a Deus também que abra o nosso coração para que possamos acolher, receber a palavra do Senhor. Porque uma vez compreendida e acolhida pela ação do Espírito Santo, a nossa fé será fortalecida. Então vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai querido, te damos graças por estarmos aqui na tua presença, Senhor, pela alegria de poder ter a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, Senhor. Rogamos ao Senhor que abra a nossa mente e abra o nosso coração também, para que possamos não somente compreender a palavra, mas que possamos acolhê-la, recebê-la alegremente nos nossos corações, e que assim o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé, restaurando o nosso ânimo e a disposição, ó Deus, de nos mantermos fiéis ao Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, porque necessitamos ouvir a tua voz. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como falamos, esta é uma carta muito pequenininha, somente em tamanho, mas ela é muito grande em conteúdo. Essa é a terceira carta que o apóstolo João, ele escreve. Além de ter escrito o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de João, e também o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Todos os 5 livros foram escritos pelo apóstolo João. E quando ele escreve estas cartas, ele já era um homem idoso. Era o último dos apóstolos, aquele que ainda estava vivo. E morreu não martirizado como os demais. Ele morreu por causas naturais. Já era um homem já bem idoso, quando Deus o chama para si. Provavelmente, João, ele estava habitando na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma próspera cidade, era a capital daquela região da Ásia Menor, e João provavelmente estava exatamente ali naquela cidade, quando ele escreve as suas 3 cartas, com uma diferença fundamental, e que a gente precisa guardar. A primeira carta que ele escreve, a primeira epístola de João, ele escreve para todas as igrejas da Ásia Menor.
E se você me perguntar quantas igrejas cristãs já havia à época ali naquela vasta região da Ásia Menor, e a minha resposta é muito simples: eu não sei. Se alguém souber, depois me fale, porque eu gostaria de saber também. Nós não sabemos exatamente quantas comunidades cristãs haviam naquela região. Mas ele escreve a primeira carta para todas aquelas igrejas. E ele escreve com um propósito fundamental. Era de instruir aqueles irmãos, de abençoá-los, para que eles pudessem desfrutar de uma fé saudável. Especialmente porque os cristãos e também a igreja naqueles dias, ela estava sofrendo uma grande ameaça. E não era ameaça das forças militares, não era uma ameaça de pessoas que estavam querendo invadir os templos, as casas e levar presos os cristãos. Era uma ameaça de natureza teológica, era uma ameaça de natureza filosófica, era algo extremamente sorrateiro, mas que estava criando um problema muito sério, porque havia falsos mestres que estavam visitando as comunidades cristãs na época e estavam dissuadindo os irmãos, aqueles que haviam crido no Senhor Jesus e que sabiam quem era o Senhor Jesus. Eles estavam levando um outro tipo de instrução, fundamentalmente dizendo que Jesus, ele não era propriamente Deus e homem, que ele não era 100% Deus e 100% homem. Então eles estavam criando ali uma dificuldade muito grande e afirmando também que o crescimento da nossa fé não se dá pelo estudo das Escrituras, não se dá pelo fato de considerarmos tudo aquilo que fora escrito pelos profetas e fora deixado como maior legado para a igreja por parte dos apóstolos. Eles acreditavam que essa revelação de Deus, ela vinha de forma mística, mais ou menos assim: você ora, você clama, estende as mãos aos céus e o Senhor do alto dos céus, ele sopra sobre a sua vida. Então você que é um total desconhecido do Senhor, das coisas de Deus, você ora, imediatamente então o seu coração é tomado por verdades grandiosas e você então agora pode servir a Deus melhor. Uma espécie de um misticismo muito grande, que nada tinha a ver com aquilo que os apóstolos haviam ensinado e deixado para a posteridade. João, então, ele escreve para chamar a atenção de todas as igrejas daquela região acerca desse perigo. É como se ele estivesse dizendo: meus irmãos, prestem atenção, vocês estão correndo um grande perigo. Vocês estão correndo um grande perigo. Se firmem na fé, porque existem falsos mestres saindo pelo mundo afora e que estão ensinando inverdades para desconstruir tudo aquilo que já chegou ao conhecimento de vocês. Mas ele não escreve só uma carta, ele escreve uma segunda carta. E há uma particularidade nessa segunda carta: ele não escreve agora para todas as igrejas, ele escreve agora para a quem ele chama de senhora eleita e para os seus filhos. É uma expressão utilizada por ele para se referir à igreja de Jesus. A senhora eleita seria a igreja que foi formada por todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Os filhos, portanto, são todos aqueles que verdadeiramente se entregaram a Jesus e que fazem parte daquela família. Ele escreve não, portanto, agora mas para todas as igrejas, mas ele escreve para uma igreja específica, que nós não sabemos dizer exatamente qual era daquelas igrejas que ele estava escrevendo, mas ele escreve para uma igreja específica. E ele escreve então agora uma terceira carta. E vejam como ele vai particularizando a coisa. A primeira, ele escreve para todas as igrejas da Ásia Menor. A segunda carta, ele escreve para uma igreja da Ásia Menor. E agora na terceira carta, ele escreve, e você já sabe o que eu vou dizer. Ele escreve para uma pessoa. Ele escreve para um irmão muito querido. Ele
não está escrevendo para todas as pessoas, mas ele se dirige a um irmão. Ele já tinha se dirigido a todos, de forma mais ampla, depois a uma determinada comunidade cristã, e agora ele escreve para um irmão que fazia parte de uma determinada comunidade cristã. E eu faço um parênteses aqui, para pensarmos sobre o caráter desse Deus, para pensarmos acerca desse Deus maravilhoso, desse Deus que não olha apenas para a massa cristã, para o seu povo espalhado no mundo inteiro, e não é pouca gente. Nós olhamos para cá e percebemos não somente um Deus que tem essa macrovisão e que se dirige a todos de forma geral. Nós olhamos para as Escrituras e vemos um Deus que cuida de cada comunidade local, como se fosse única. E mais ainda, pense agora no que eu vou dizer. É um Deus que olha para cada uma das pessoas que fazem parte daquela comunidade. E quando eu penso assim, irmãos, meu coração se enche de esperança e alegria. Alegria por saber que eu tenho um Deus amado, que, embora olhe para a massa cristã no mundo inteiro, para todos os seus filhos espalhados no mundo inteiro de forma geral, embora ele olhe para a vida de cada igreja, mas ele tem um olhar particular para a vida de cada pessoa. Isso significa dizer, meu irmão, que a tua vida importa para Deus, que a tua vida está diante do Senhor, de que Ele conhece exatamente as tuas lutas, de que Ele sabe das tuas aflições. Ele já testemunhou aqueles momentos em que você estava chorando, entristecido num canto, sem que ninguém soubesse. Quantos testemunhos não há por aí afora de pessoas que no seu ambiente de trabalho, depois de se sentirem humilhadas, assustadas, não se trancaram no banheiro do seu próprio local para chorar ali, depois lavar o rosto para ninguém ver. Quantas pessoas, eu vi o depoimento de uma pessoa que estava aflita, estava no aeroporto, pronta para uma viagem, e ele entra no banheiro do aeroporto, se esconde ali numa cabine daquela, somente para chorar, somente para se derramar diante de Deus, depois saindo dali, lavar o seu rosto, passar a toalha de papel e voltar para o convívio com as outras pessoas, sem que alguém soubesse exatamente o que estava acontecendo na sua vida. Esse é o Deus revelado nas Escrituras. Esse é o Deus que te contempla. Esse é o Deus que escreve para você. A Bíblia foi escrita para cada um de nós, para que nós pudéssemos conhecer a esse Deus que nos ama com amor eterno. Deus olha para a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Quem sabe pela força do costume de vir para a igreja aos domingos. Quem sabe porque alguém insistentemente o convidou. E você diz, hoje eu vou lá. Mas Deus sabe exatamente o que vai no teu coração. Ele escreve para um homem. Ele escreve para uma pessoa. E o nome desse homem é Gaio. Não se sabe que Gaio é esse. Porque Gaio era um nome muito comum à época. Como o nome José, no nosso contexto brasileiro, é comum. Gaio aparece, por exemplo, aparece um Gaio lá em Atos 19, verso 29, Lucas faz menção de uma pessoa, de um discípulo do Senhor Jesus, que tem esse nome de Gaio. Poderia ser ele? Poderia, mas não se pode afirmar com certeza. Mas se você for lá para Romanos, no capítulo 16, no verso 23, aparece também uma pessoa com o nome Gaio. Não se sabe ao certo se esse Gaio de Romanos é o mesmo Gaio de 3 João. Mas se você vai lá para 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 14, você vai encontrar mais uma vez uma figura, uma pessoa, um cristão com o nome Gaio.
Em um dos textos, você vai ver Gaio como alguém que fazia parte da igreja, alguém que foi batizado, inclusive, pelo apóstolo Paulo. E você vai ver um outro Gaio, talvez o mesmo, não se sabe, que era um hospedeiro. Era alguém que tinha prazer em receber aqueles missionários e apóstolos que visitavam as igrejas para pregar o evangelho. Era um homem de coração aberto, era um homem disposto a servir. Então nós encontramos nas Escrituras 4 Gaios: o de Atos, o de Romanos, o de 1 Coríntios, e vamos encontrar aqui o da terceira epístola de João. Não importa quantos Josés existam, não importa quantas Marias existem, não importa quantos Antônios existem, o importante é que cada um deles é lembrado pelo Senhor. E agora aqui ele escreve para Gaio. E você vai ver que ele faz um prefácio. Esses 4 versículos que nós lemos, trata-se do prefácio e da saudação, que era uma prática corriqueira, era alguma coisa muito comum naqueles dias. Se escrevia as cartas exatamente dessa forma, fazendo uma abertura, um prefácio e uma saudação. E já nesse prefácio, ele se apresenta. E veja que o autor desta carta, que é João, que se dirige a Gaio, ele se apresenta como o presbítero. Ele se apresenta como o presbítero. Palavra, naturalmente, como todo o Novo Testamento, de origem grega, presbíteros. E a palavra presbíteros significa ancião. E não somente alguém já idoso, de cabelos brancos, como nós temos alguns aqui, como eu. Mas significa aqui também uma pessoa experimentada da fé. Significa dizer uma pessoa vivida, calejada. João é exatamente esse homem. Ele se apresenta, literalmente falando, como o velho. Ele se dirige sem problema algum, dizendo: olha, aqui quem está falando, quem está escrevendo é o velho João, o apóstolo João, um homem já idoso, com mais de 90 anos, que está se dirigindo a uma pessoa muito querida, a quem ele chama de Gaio. É o nome dele, Gaio. E ele diz algo importante acerca desse homem. Ele diz que ele é uma pessoa muito amada. Você vai notar algo interessante nessas 2 cartas, na segunda e na terceira epístola, que o apóstolo João aqui ele está tratando da verdade. Ele vai falar acerca da verdade. E quando ele fala acerca da verdade, ele está se referindo não somente ao credo, mas à conduta também. Ele está falando não só ao conhecimento, mas ao relacionamento que deve acontecer dentro das próprias comunidades cristãs. O que João está querendo mostrar para os irmãos, que aquilo que nós cremos, ou em quem nós cremos, define a nossa forma de ser no mundo. As verdades que você guarda no seu coração, ou aquilo que você tem como verdade, determina a tua conduta, determina a tua forma de ser. E ele começa então dizendo: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Você olha para essa carta e para esses primeiros 4 versos, e você chega a uma conclusão tão simples aqui nesses primeiros 4 versos, porque aqui a gente vai observar que o apóstolo João, ele está fazendo importantes destaques neste prefácio. Ele faz importantes destaques acerca da nossa fé cristã.
E eu quero chamar a tua atenção exatamente para esses destaques que nós vamos encontrar aqui nesses 4 primeiros versos. A primeira coisa que nós vamos ver é que João ele fala dos seus sentimentos. João fala acerca de alguma coisa que está invadindo o seu coração e que determina a sua própria postura em relação aos seus irmãos na fé. Ele fala do seu amor. Ele fala do seu amor, que não é simplesmente um sentimento, mas é uma decisão. Eu já disse aqui de que o amor para muita gente não passa de um sentimento. E alguém chega a dizer até que é o mais nobre dos sentimentos, é o amor. E para muita gente, o amor não passa de um mero sentimento. Eu posso olhar para alguém e dizer, eu te amo, sem nunca ter visto aquela pessoa. Eu posso dizer para qualquer pessoa, olha, você não imagina, mas eu te amo tanto, como é grande o meu amor por você. Como diz Roberto Carlos, uma das suas belas canções, oh, como é grande o meu amor por você. Nossa, aí a mulherada e a rapaziada lá no local do show faz coraçãozinho para ele, todo mundo diz, eita, ele me ama, como é grande o meu amor por você. E a palavra amor, ela aparece nas poesias, nas canções, está nos lábios dos casais apaixonados, mas para muita gente ela é um mero sentimento que vem e que vai. Hoje eu amo, amanhã eu já não amo mais. Eu amo, mas não manifesto meu amor, a não ser quando eu abro a boca para dizer eu amo. Mas o amor que aqui João se refere aqui, é alguma coisa que está para além de sentimento. Por essa razão é que ele vai dizer, olha, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, o que ele diz depois? Na verdade. Olha só, eu amo na verdade. Isso nos leva a crer de que existe amor que não é na verdade. É o amor apenas da boca para fora. Verdade, no caso aqui, ela é utilizada como o contraponto para mentira. Quer dizer, o amor que eu sinto por você, o amor que eu tenho por você, é de fato um amor verdadeiro. É um amor verdadeiro. E quem ama, cuida. A carta aqui é uma prova disso. João diz, olha, eu te amo muito, Gaio, e o amor que eu tenho por você é verdadeiro, e é exatamente por isso que eu estou me lembrando de você e mandando uma carta para você. Um homem idoso que pensava na igreja espalhada por aquela região da Ásia Menor, formada por uma quantidade muito grande de pessoas, ele para o que está fazendo para manifestar amor prático e verdadeiro para com uma pessoa, escrevendo uma carta. Portanto, o amor não é só sentimento, é uma decisão que nós fazemos pelo bem daquele que nós dizemos que amamos. Quem ama, cuida. Uma mãe e um pai que amam, eles cuidam dos seus filhos. E cuidar dos filhos não significa simplesmente presenteá-los, não significa simplesmente cheirá-los, abraçá-los, beijá-los, mas muitas vezes significa discipliná-los. Significa muitas vezes contrariá-los, dizer, não concordo, você não tem o meu apoio. Você não vai contar com o meu apoio, porque o que você está querendo, ou o que você está fazendo, está errado. E não interessa a idade do seu filho. Ele pode ser uma criança pequena, que não tem uma compreensão ainda das coisas, como pode ser um adulto já casado e pai de filhos também. Mas você tem a responsabilidade, se você o ama, você não pode esconder dele a verdade. Você tem que falar. João está escrevendo para Gaio, manifestando o seu amor. Ele está instruindo acerca de situações sérias que nós vamos ver mais na frente. E ele faz isso com uma demonstração palpável de um amor verdadeiro.
Então a primeira coisa que nós vamos ver como destaque nessa carta é o amor, a presença do amor de um servo de Deus para com aqueles que eles chamam de filhos. E é isso que nós precisamos. E eu olho para a minha própria vida como pastor, é por isso que muitas vezes a gente, com o coração apertado, a gente tem que pregar sermões duros não só de ouvir, mas de pregar também. Aí você diz: meu pai, vou ter que dizer isso aqui, será que vão entender? Será que alguém vai se aborrecer? Mas é preciso falar, tratar, perceber onde estão as situações, problemas, e apresentar a palavra de Deus, a vontade de Deus para a igreja, para que a gente possa crescer espiritualmente. Líderes que amam a sua igreja, eles zelam por ela, eles manifestam a verdade. Pai que ama seus filhos, ele fala a verdade. Muitas vezes essa verdade ela não é muito bem recebida, mas ela precisa ser dita, ela precisa ser propagada, ela precisa ser exposta. João está fazendo isso aqui. João está demonstrando o seu grande amor para com Gaio. E é o que nós precisamos aprender na vida. Você que é pai, que é mãe, não se constranja de dizer a verdade, de cuidar, de manifestar o teu amor para com os teus filhos, falando a verdade. Se há na vida deles práticas reprováveis, tenha coragem de dizer: isso está errado, eu nunca vou deixar de te amar, meu filho, mas isso está errado. Eu sei que você é adulto, eu sei que você já me deu até netos, mas eu tenho um compromisso com uma verdade maior, que é o meu Senhor, para te alertar acerca do perigo que você está correndo. Muitas vezes, para evitar aborrecimentos, eu não vou dizer porque ele vai se aborrecer comigo, eu não vou dizer porque ela vai se contrariar comigo. É preciso falar, porque o amor se manifesta exatamente quando nós falamos a verdade. Sejam pequeninos, sejam adultos, sejam muito jovens, como até idosos, você precisa falar a verdade. Mas nós vamos ver aqui outro destaque importante neste prefácio feito por João, é que ele manifesta não somente o seu amor, dizendo que o amor dele é um amor na verdade, que tem todas essas implicações, mas ele também apresenta aqui o seu desejo, um forte desejo. Ele revela aqui um desejo que ele tem. Olha aí o verso 2. Ele chama Gaio de amado mais uma vez. Olha só: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que João está fazendo aí? Ele está manifestando um desejo. Quando ele diz aqui, irmãos, que ele faz votos, compreenda isso. Não literalize isto aí, achando que ele fez algum voto. Eu estou fazendo um voto ao Senhor, estou fazendo um voto disso ou daquilo. Não é esse o sentido. Aqui, traduzindo para uma linguagem bem nossa, ele podia estar dizendo para Gaio: ó Gaio, deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu estou torcendo por ti. Entenderam? Eu estou torcendo por ti. Meu filho, eu estou torcendo por você, filho. Vai lá, faz a prova. Estou aqui na torcida. Meu filho, e aí, como é que tá? Tá namorando? E a moça? Ah, que legal, olha. Torço por você, que dê tudo certo. Minha filha, torço por você. Estou aqui, pronto para te aplaudir. Estou contigo. Era o que ele estava dizendo. Alguns intérpretes afirmam que essa expressão, fazer votos, pode ser trocada por: eu estou orando, eu oro pela tua prosperidade, eu oro pela tua saúde física. No caso é a saúde física, como é próspera a tua alma também, então eu estou orando por você. Pode ser aplicado essa tradução, você pode dizer isso.
João está dizendo então, o velho João, dizendo para Gaio, que era bem mais jovem do que ele, está dizendo: olha, eu estou torcendo por você, eu estou orando por ti, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. E quando essa expressão prosperidade é utilizada aqui, ela é utilizada num sentido até mesmo material, que muitas vezes a gente foge disso por conta da malfadada teologia da prosperidade que existe por aí. Pessoas que associam a bênção de Deus tão somente a uma vida, sabe, regalada. Então, um homem próspero é um homem rico. O homem próspero é um homem que tem muitos bens. E muitas vezes a única coisa que ele tem é dinheiro, mas não tem mais nada. Ele tem dinheiro, mas não tem saúde. Ele tem dinheiro, mas não tem uma família equilibrada. Ele tem dinheiro, mas não tem paz. Ele tem dinheiro, mas não pode sair na rua sozinho, sem um segurança. Ele tem dinheiro, mas não tem a certeza da salvação. Porque estas coisas não são adquiridas por dinheiro. Com dinheiro, ele pode adquirir uma mansão, mas não conquista um lar. Ele pode pagar um grande plano de saúde, mas tem uma garantia que ele vai ter saúde. O que João está dizendo: eu estou torcendo por você, para que tudo na tua vida dê certo. E nesse particular, cabe também as bênçãos materiais. Meu irmão, você está começando um novo negócio? Torço por você, meu irmão. Eu torço que você cresça. Ah, você vai fazer uma prova para um concurso? Pois olha, eu estou orando para que dê certo. Eu estou orando para que a tua renda familiar ela cresça, que você tenha condições de criar os teus filhos, de educar bem os teus filhos. Ah, eu estou prosperando, você está reformando a sua casa, que beleza! Eu oro pela tua prosperidade material, para que você cresça sim, e não há nada errado nisso. Pastor, será que é errado eu pedir a Deus que me abençoe, que eu possa melhorar o meu padrão de vida? Não, desde que seja honesto. Nada errado nisso. Errado eu desejar que meus filhos estejam bem. Não há nada errado nisso. Então, o que João está dizendo, olha, o meu desejo é que você prospere. O meu desejo é que você tenha saúde também. Eu oro a Deus para que você possa gozar de uma saúde perfeita. Mas ele diz mais: assim como é próspera a tua alma. Olha, a própria palavra prosperidade usada agora no outro sentido, no sentido espiritual. Que seja próspera, assim como a tua alma é próspera. Ele está elogiando Gaio, está dizendo: Gaio, você é um cara de fé. Eu te admiro muito, você é uma pessoa de um excelente testemunho, você é uma pessoa cuja vida está pegada à verdade, você tem a Jesus habitando no seu coração, você é um homem piedoso, e pelo que eu soube, todo mundo te vê assim na tua igreja, você é uma pessoa destacada por conta da tua piedade cristã, você tem crescido espiritualmente de forma maravilhosa, mas eu oro também pela tua prosperidade material, eu oro para que Deus possa abrir portas para você. Eu sei o quão generoso você é. Você hospeda pessoas na tua casa, você põe a mão no bolso, você investe no reino de Deus verdadeiramente. Você tem sustentado obreiros, aqueles que chegam aqui para pregar o evangelho, você leva para sua casa, você dá guarida, você hospeda, você alimenta essas pessoas, você os abençoa. Eu oro para que Deus te recompense muito mais ainda, que Deus te dê em dobro, 10 vezes mais o que você tem feito. A ideia aqui é essa. É o apóstolo desejando que o seu irmão na fé, ele possa ter uma vida próspera, para que ele possa crescer, para que ele possa se desenvolver, para que ele viva bem. Aí eu pergunto para os irmãos, esse tem sido o nosso sentimento para com os outros? Nós estamos torcendo mesmo pela prosperidade dos irmãos? Você fica feliz quando o irmão está prosperando na vida? Você fica feliz quando alguém chega e diz assim: olha, troquei meu carro, comprei uma nova casa, mudei de apartamento, olha,
Nossa, eu fui promovido no meu local de trabalho. Você fica feliz com a prosperidade dos seus irmãos, você fica alegre mesmo e dá um abraço e olha, parabéns, como eu estou feliz. Nem sempre nós fazemos isso, irmãos. Nem sempre nós nos alegramos com o sucesso e com o êxito dos nossos irmãos. Nós comentamos muito mais os fracassos, os tropeços. Mas nem sempre nos alegramos verdadeiramente quando alguém diz assim, olha, eu fui promovido lá na minha empresa, mas que bênção, veio até antes do que eu pensava, eu nem esperava, olha que tinha outras pessoas concorrendo, mas chegou a bênção para mim. Sabe, irmãos, João estava mostrando esse lado humano, carinhoso, fraternal dele. Eu oro, eu torço, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Claramente aqui ele joga para fora aquela história de voto de pobreza, não é? A gente confunde piedade com pobreza. Se olha um irmão, uma pessoa bem mal vestida, todo sujo num canto qualquer, você nem conhece, você olha, eu conheci uma pessoa, ela é tão humildezinha, essa palavra humilde não cabe bem aí, às vezes é um poço de arrogância. Está na situação que está porque ninguém quer dar trabalho para ela, porque ela só dá problema. Ela está ali. Muitas vezes outros, que ocupam cargos tão importantes, mas são pessoas tão humildes, tão simples, que você nem acredita que ele é o que é, que ele tem o que tem, ele não ostenta. Então vejam, esses 4 versos, ou nesses 4 versos, nós aprendemos lições preciosas acerca do amor que devemos ter para com os nossos irmãos, acerca do nosso desejo em ver a prosperidade dos nossos irmãos, mas há um terceiro destaque aqui. João mostra não somente o seu amor, lembram? Não somente o seu desejo, mas agora ele vai mostrar a sua alegria. A sua alegria. E ele diz nos versos 3 e 4, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, especialmente os filhos que estão aqui, preste atenção, de qualquer idade, se você tem pai e mãe vivo ainda, deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção no que eu vou te dizer. A maior honra e a maior alegria que um filho pode dar para um pai é o fato de ele saber que os seus filhos andam na verdade, de que seus filhos estão em Cristo, de que seus filhos não estão num projeto de mentira, de ilusão que a vida oferece, mas que ele sabe, meu filho pode não ser um homem rico, pode não ser um homem próspero materialmente na perspectiva humana, mas é um homem cujo coração está nas mãos do Senhor, e um dia todos nós nos encontraremos lá no céu. Agora é muito triste quando você, de repente, tudo que você pode dar para os seus pais é um bom presente. Você pode comprar um presente caríssimo para ele. Você pode surpreendê-lo, chegar com um carro novinho, 0 quilômetro, entregar para ele, papai, isso aqui, para você, um presente. Mas a maior alegria que você pode causar para ele, especialmente se ele for um homem temente a Deus, é saber que você anda da forma correta, que você se comporta da forma correta, se você nutre um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior honra que um filho pode prestar para um pai e para uma mãe. Por isso João está dizendo aqui, olha, como eu me alegro de saber que você anda na verdade. E observe direitinho, eu vou ler novamente, para que a gente possa fixar essa verdade. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, olha aí, e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Sabe o que está acontecendo aqui?
Não foi Gaio que disse para João, disse: olha, meu mestre João, meu querido, meu pai, meu pastor, eu estou apegado à verdade. Acabei de fazer até um curso de teologia, fiz um doutorado recentemente num grande seminário teológico. Eu conheço a verdade, eu posso dar uma bela aula acerca dessas verdades eternas. Eu conheço todo o sistema doutrinário, posso falar de escatologia com propriedade, posso falar de soteriologia, de cristologia, posso falar dessas gias todas. Mas não foi Gaio que disse isso para ele. Foram outras pessoas que não foram fofocar, não, mas foram dizer para João: olha, Gaio é lá da nossa igreja, é um líder lá no nosso meio. João, esse Gaio é uma bênção. João, esse Gaio, ele conhece a verdade. Você precisa ver esse homem falando, ele conhece a verdade e ele anda nessa verdade. A palavra de Deus não está somente na mente dele, no coração dele, mas está nas suas mãos, nas suas pernas, na maneira com que ele anda, como ele vive. É um homem piedoso de fato, é um homem crente. Aí quando eu leio essas coisas, irmão, sabe o que eu penso? O que as pessoas falam de mim? O que as pessoas falam de você? O que as pessoas comentam a teu respeito quando se encontram com algum conhecido teu? Você faz uma viagem, sai daqui, vai para algum lugar e você encontra alguém, e esse alguém pergunta: como é que está fulano? Aí você coça a sobrancelha, aí você diz: tá bem. Não, não, tá lá na igreja. Será que você pode dizer muito mais? Será que você pode dizer acerca dessa pessoa quem? Rapaz, isso é uma bênção. Opa, isso aí é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso que eu estou falando para vocês acontece muito quando a gente se encontra pastores de uma determinada região, que a gente encontra. E aí as perguntas são naturais. E aí, como é que tá? Tu está em qual igreja? Na igreja tal. Ei, rapaz, eu tenho um amigo lá. Como é que tá? Mas é tão bom. Quem diz assim: olha, Antônio, paz, é uma bênção. Ele chegou lá na igreja há pouco tempo. Olha, mas é uma bênção. Rapaz, não falta um culto, está presente. O cara louva a Deus, o cara se coloca à disposição, sabe? É um grande amigo, é uma pessoa admirável. Aquela irmã, uma irmã piedosa, uma irmã admirável. É tão bom quando a gente ouve essas coisas. João teve as informações que prestaram a ele. Não foi Gaio que falou dele próprio, mas irmãos dele que convivem com ele na mesma igreja, que encontraram João e falaram dele. E agora João está dizendo: olha, eu soube de que você é assim. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Preste atenção nessa expressão: e pelo teu testemunho da tua verdade. É bom que se explique isso aí, porque nós que vivemos nesse período filosófico chamado pós-modernidade, onde não existem verdades absolutas, então as pessoas acreditam que cada um vive a sua verdade. Tu vives a tua verdade, eu vivo a minha verdade e vamos viver bem. Ninguém se intromete na vida de ninguém. É como se não houvesse verdade absoluta. Não é isso que está querendo ser dito aqui. Não é que João andava, que Gaio andava na verdade dele, particular dele. A ideia é que ele anda naquilo que ele aprendeu, de que foi ensinado pelos apóstolos. Tu vives, tu te comporta com base nas verdades que tu conheces, que chegaram aos teus ouvidos. É alguém obediente a Deus, é alguém temente a Deus, é alguém que pauta a sua conduta, não nos seus gostos pessoais simplesmente, não naquilo que o mundo está querendo que ele faça, mas naquilo que Deus determina que ele faça. Então João está falando aqui da sua alegria, da sua grande alegria, de saber que
aquele homem a quem ele estava escrevendo era alguém que andava na verdade. E você vê claramente então aí dois elementos importantes para uma vida de fé, irmãos. Dois elementos. E nós já falamos sobre isso domingo passado. Um é o conhecimento. São as verdades que chegou a você, que você guarda. Todas as verdades extraídas da palavra de Deus, que você conhece. A outra é a tua conduta, é o teu relacionamento com Deus, de fato, e o teu relacionamento com os teus irmãos. Será que o conhecimento que você tem de Deus é o suficiente para você entender que você precisa ser um homem de oração? É o suficiente para fazer você entender que você precisa se alimentar da palavra? É o conhecimento suficiente para você entender que você precisa se congregar com regularidade? Ou será que você não entendeu? Você não consegue juntar essas duas coisas. Uma coisa é o que eu creio, outra é o que eu vivo. Ninguém pode me julgar. Afinal de contas, eu sou um homem de muita fé. Ninguém me vê assim. Ninguém me percebe dessa forma. Mas eu sei que eu sou assim. Eu sou um exemplo de piedade cristã. Embora ninguém perceba. Não existe isso. Nós somos o bom perfume de Cristo. Por onde você andar, as pessoas vão te perceber como homem ou como uma mulher de Deus. E não precisa, às vezes, nem você abrir a boca para dizer: ei, gente, eu sou crente, viu? Eu sou do Senhor Jesus, entreguei minha vida para Jesus. Nem precisa você bradar muitas vezes isso. As pessoas vão perceber pelas tuas atitudes, pela tua conduta, pela tua forma de ser. Gaio era um homem assim, era um homem percebido pela sua fé, pela sua piedade. Ele não somente tinha conhecimento da verdade, mas ele tinha sido tomado por essa verdade. A sua fé se percebia pelas suas obras, pela sua conduta. Aqui está um homem que, num simples prefácio, fala do seu amor. Do seu amor para com o seu irmão, dizendo: eu te amo na verdade. Um prefácio onde João fala do seu grande desejo, o desejo de ver a prosperidade na vida dos seus irmãos. Mas esse prefácio também fala da sua grande alegria, de saber que os seus irmãos na fé estão andando na verdade, que é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda na verdade, anda em obediência às palavras do Senhor. E João aqui destaca tudo isso nesse simples prefácio. E a minha oração, meus irmãos queridos, é que Deus nos dê graça, de que nós possamos ser vistos dessa mesma forma, como aqueles irmãos viram Gaio e como João estava vendo Gaio também. Que possamos ser vistos pelo Senhor, pelo nosso amor para com Ele e no amor que devemos ter de uns para com os outros. Que possamos ser vistos como pessoas que desejam verdadeiramente ver a prosperidade uns dos outros, se alegrar com o crescimento dos irmãos, com o bom desempenho profissional dos nossos irmãos. Mas que possamos também ser motivos da alegria no coração de Deus. Que o Senhor possa se alegrar com a tua vida, meu irmão, com a minha vida. Que possamos viver a cada dia para a honra e para a glória do nosso Senhor. Que Ele, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.